Nesta aula, vamos trabalhar algumas ideias básicas de um autor inglês considerado pensador clássico no campo da filosofia do direito, que escreveu uma grande obra intitulada O Conceito de Direito. Vamos enfatizar nesta reflexão alguns temas gerais que dizem respeito à formação geral do seu pensamento e vamos tratar também do grande tema da interpretação jurídica. Vamos lá? Bom, como eu havia dito nesta breve apresentação da aula, Herbert Hart, por assim dizer, desenvolveu uma obra considerada tão relevante quanto outras obras clássicas, no campo da filosofia do direito, chamada O Conceito de Direito. Bom, nesta leitura de apresentação geral, nós temos que destacar que há uma espécie de diálogo relevante desenvolvido por o nosso autor, que leva em conta algumas ideias de um outro pensador, também inglês, considerado clássico, chamado John Austin. E, de certa forma, o pensamento de Hart tenta desenvolver uma análise crítica, que toma como base ou como ponto de partida específico, uma ideia defendida por John Austin de que seria possível nós, do ponto de vista linguístico, identificarmos, o direito a partir, da ideia voluntarista que estaria ligada a uma obediência habitual de um grupo social à vontade do soberano. E esse autor, John Austin, apesar de fazer uma análise linguística interessante, ele vai, de uma forma mais restrita, relacionar a ideia, de norma com a ideia de caráter punitivo, que o próprio Hart vai chamar de modelo penal de norma jurídica. Nesta apresentação geral, o que é importante nós percebemos? Esta obra também, de certa forma, dialoga com o pensamento de Hans Kelsen, ainda que de uma maneira mais indireta. Então, esta obra, O Conceito de Direito, é uma obra tão importante, e tão discutida quanto a teoria pura de Kelsen, teoria pura do direito de Kelsen, embora o pensamento de Hart tenha como referência, evidentemente, uma análise mais empírica, que, sem dúvida nenhuma, acaba tomando como referência, parte do contexto histórico, onde ele viveu, que diz respeito a uma certa concepção, diferente, nós chamamos de common law, que dá muita ênfase, ao caráter, digamos assim, prático e à visão jurisprudencial do direito. Então, é importante nós mencionarmos que no estudo de algumas ideias gerais dessa obra, não existe qualquer intenção de justificar, o princípio da pureza. Não existe nenhuma intenção de afastar o estudo científico da norma da realidade social. Pelo contrário, um dos pressupostos de Hart é justamente esse, que nós devemos analisar a ordem jurídica diretamente relacionada, com a realidade. Ele chega a ver, a ordem jurídica como uma espécie de fenômeno social. Então, dentro dessa leitura crítica, temas interessantes como a moralidade e como a interpretação jurídica, que na teoria pura do direito, por assim dizer, são excluídas por Kelsen, na medida em que a própria ciência pura não tem condições de desenvolver uma análise objetiva desses momentos. Na reflexão de Hart, sem dúvida nenhuma, o tema da moralidade e da interpretação prática alcançam, digamos assim, um papel de extrema
relevância, né? E podem, sim, eventualmente constituir, né, um tipo de estudo integrado, né, do fenômeno jurídico, né? Mas o que é importante também nós destacarmos, né? Dentro dessa leitura, que também vai focar a questão da linguagem, só que não numa perspectiva estritamente lógica, como faz Kelsen, né? Ele vai, como eu disse no início da exposição, tentar superar essa visão também linguística proposta por John Austin, né? Dizendo que, né, nós podemos pensar no direito enquanto fenômeno social, ou seja, um fenômeno que não precisa ser desconectado da realidade, né, para ser estudado do ponto de vista da ciência jurídica. Então, ele está aqui, obviamente, pressupondo um raciocínio interdisciplinar, né, mas além das chamadas normas primárias, né, que são essas exatamente pensadas por John Austin, né, são aquelas normas onde nós conseguimos nem identificar de forma precisa o princípio da imputação, né? São normas que eles vai chamar de normas de modelos penais, né? Que impõem diretamente sanções, né? Existem também as chamadas normas secundárias, né? Que não teriam esse caráter sancionador, ou seja, que não estariam diretamente ligadas a esse modelo lógico da imputação, e que seriam extremamente importantes para que nós pudéssemos pensar, né, no direito de forma mais ampla, porque elas estariam, né, responsáveis por conferir poderes, né, de competência para legislar e para julgar, né? Então, haveria aqui a possibilidade de nós regulamentarmos a própria produção jurídica, né? Então, essas normas secundárias, elas estariam diretamente relacionadas à constituição do papel do legislador, né? Ou seja, do poder legislativo e dos tribunais, do poder executivo, né? E também nós teríamos, né, as chamadas normas de reconhecimento, que diriam respeito àquela possibilidade de nós observarmos empiricamente, de um ponto de vista interno, né, ao próprio direito, de que haveria um reconhecimento, né, generalizado do ponto de vista social, levando em conta o comportamento da sociedade e das autoridades diante daquele direito, né? Então haveria um reconhecimento da validade do próprio direito, né? Então essa regra de reconhecimento é uma regra um pouquinho mais abstrata, né? Porque ela diz respeito a esta possibilidade de nós então identificarmos o que seria propriamente o direito a partir deste reconhecimento social. Mas nós teríamos também as normas de mudança, né, que estariam relacionadas à própria possibilidade do poder legislativo alterar essas regras de acordo com as necessidades sociais, e também teríamos as normas de julgamento que definiriam as competências, né, para a aplicação dessas regras na resolução de conflitos, né? Então, de uma forma crítica ao pensamento de John Austin, ele vai defender que nós só podemos falar da existência do direito de uma forma mais ampla a partir da união dessas normas primárias e normas secundárias, né? E nas chamadas sociedades que ele vai chamar de pré-jurídicas, né, que ele vai intitular de pré-jurídicas, haveria justamente a falta de certeza sobre quais seriam as normas observáveis, ou seja, não teríamos a regra de reconhecimento, né? Nós teríamos a presença do caráter estático das normas, porque nós não teríamos normas que indicassem, né, a possibilidade de mudança legislativa, e nós teríamos a insuficiência da pressão social difusa para que as normas fossem efetivamente cumpridas, ou seja, haveria ausência de um órgão competente para aplicá-las, né? Então, nessa perspectiva de apresentação geral do pensamento de Hart, né, vale a pena nós estudarmos, né, como ele pensa o tema da moralidade relacionado ao direito, que é um dos grandes temas da filosofia do direito, né? Como estudioso da linguagem, né, Hart vai dizer, né, que a palavra moral tem o que ele chama de uma textura aberta, ou seja, né, ela teria
de fato, um caráter convencional e admitiria, portanto, né, uma certa imprecisão, né, sobre o alcance do seu significado, né? E vai dizer, né, Hart, e aqui nós temos um ponto de partida comum com o pensamento de Hans Kelsen, né? Há certas formas morais, há certas formas de princípios ou regras que alguns qualificam de morais e outros não. Mesmo quando há acordo sobre certos princípios ou regras que alguns qualificam de morais, pode subsistir um desacordo filosófico quanto ao seu status ou à sua relação com o resto do conhecimento e experiência humana, né? Então, aqui nós percebemos uma ligação muito direta, né, com o pensamento do Kelsen, né? Embora a gente tenha visto que o pensamento de Kelsen também defende uma postura relativista, também vai apontar uma certa, como eu disse, discordância filosófica, um desacordo filosófico com o pensamento de Kant, né? Mas nós devemos lembrar que para Kelsen, né, ao contrário de Hart, essa discussão da moralidade, embora seja proposta pela própria teoria pura do direito, ela não pode ser também, de certa forma, estudada de forma profunda pela teoria pura do direito, porque ela está, obviamente, no campo da relatividade, né? Então, eu diria que há este ponto comum de partida, né? E nós vamos ver, quando entrarmos na temática da interpretação, né, também nós vamos perceber várias similaridades, né, entre o pensamento de Kelsen e o pensamento de Hart com relação à própria linguagem jurídica, né? Mas seguindo aqui, veja bem, nesta reflexão, também ele vai desenvolver certos detalhes, né, que no pensamento de Kelsen ficam mais abstratos, que como eu acabei de especificar, né, dentro da reflexão científica da teoria pura, a temática da moralidade relacionada ao direito, ela é destacada, mas ela, ao mesmo tempo, não é desenvolvida de forma muito extensa. E aqui nós temos em Hart alguns elementos extremamente interessantes, né? Então, vai dizer Hart, dentro dessa leitura também convencional, também social da moralidade, né, muito apartada daquela leitura possível, né, feita por Kant, da moralidade universal presente numa esfera, né, nós poderíamos chamar de esfera, né, transcendental, ou seja, fora da convivência humana específica, mas pensada na racionalidade humana em termos universais, que ele vai chamar de mundo inteligível, né? Aqui nós estamos falando da moralidade presente no mundo sensível das relações sociais, né? Então, conclui ou reflete Hart, né? As obrigações e deveres reconhecidos nas regras morais podem variar de sociedade em sociedade, né? Ou dentro da mesma sociedade em épocas diferentes, né? E ele vai dizer uma coisa muito interessante, né, que nos revela uma certa visão cética sobre a natureza humana, né? Normalmente, essas disposições ou regras morais, elas exigem o que ele vai chamar de sacrifício das inclinações humanas, né? E de alguns interesses particulares, né? E quais seriam esses sacrifícios, né? Se nós temos uma tendência, uma inclinação à violência, essas regras proibiriam o uso da violência, né? Se nós temos alguma inclinação a mentir e não sermos honestos, essas regras iriam exigir formas de honestidade e verdade, né? Se nós temos uma tendência também à destruição de certos bens ou apropriação, o apoderamento desses bens, essas regras morais iriam proibir a destruição de coisas tangíveis, o seu apoderamento pelos demais, né? E vai dizer o Hart que, do ponto de vista social, né, embora tenha um sentido convencional, né, essas regras acabam, de alguma maneira, né, permitindo a sobrevivência social da própria vida humana, né? Podemos aqui até imaginar, como o autor inglês, né, uma certa influência implícita até do pensamento de Hobbes, né, que também influencia o pensamento de John Austin, né? Mas, a meu ver, aqui uma leitura hobbesiana um pouco implícita, né?
calcada nessa ideia de uma possível vida, né, comunitária, digamos assim, ou não comunitária do estado de natureza, sem qualquer regramento, onde nós teríamos, então, né, o primado da violência, da destruição da própria vida e da ausência da liberdade, né? Porque o Hobbes vai ver exatamente a ideia de liberdade como liberdade que no estado de natureza é totalmente impedida, um impede a liberdade do outro, né? Mas continuando aqui, ele vai estabelecer algumas diferenças básicas entre o direito e a moral, né? Também aqui é um ponto de semelhança com as reflexões de Kelsen, né? Hart também ele vai descartar qualquer tipo de aproximação do direito ou de validação do direito pela moralidade, né? Portanto, ele vai afastar qualquer visão justnaturalista. Mas, ao mesmo tempo, né, ele acaba integrando essa discussão da moralidade, né, dentro da obra O Conceito de Direito. Ou seja, o tema da moralidade não é mencionado para ser excluído da sua metodologia, como faz o Kelsen, né? Porque o Kelsen menciona, desenvolve reflexões extremamente interessantes sobre o tema, mas, ao mesmo tempo, acaba considerando que esse tema não pode fazer parte da teoria pura. Aqui, com Hart, embora ele admita o relativismo, ele faça também uma leitura, né, social da moralidade, que vai levar exatamente à identificação desse relativismo, né, embora ele também defenda a existência de diferenças significativas entre o direito e a moral, ele não vai, por assim dizer, excluir essa reflexão, né, como sendo, por assim dizer, uma reflexão marginal dentro da sua obra, ou seja, de menos importância, né? E vai dizer, né, que a moral ela se assemelha, né, exatamente àquilo que ele vai chamar, como nós vimos, de regras primárias de obrigação, né, onde haveria uma pressão social, né, que a sustenta, né, com o considerável sacrifício do interesse ou inclinação individual, né? E vai dizer Hart, quando passamos do mundo pré-jurídico, ou seja, o mundo pré-jurídico seria esse mundo, né, regrado apenas por normas, né, primárias, né, que poderiam até ser consideradas, por exemplo, normas morais, nós verificamos exatamente, como acabamos de destacar, a presença de regras secundárias de reconhecimento, de adjudicação ou de julgamento e de mudança, né? E neste caso, veja bem, começa a aparecer uma distinção possível entre direito e moral, né? Porque do ponto de vista das regras primárias, Hart vai dizer quase que haveria uma identificação ou uma impossibilidade de eu diferenciar, né, o que seria moral, o que seria o direito. Então, no mundo pré-jurídico, nós não poderíamos diferenciar esses dois elementos com clareza. Mas no mundo jurídico, né, com a percepção da presença também das chamadas regras secundárias, né, de reconhecimento, de julgamento e de mudança, sim, nós poderíamos perceber essa distinção, né? Por quê? Porque exatamente, pessoal, né, as regras morais, elas não têm, por assim dizer, regras secundárias, né? Só temos, por analogia, pensando agora nessa distinção voltada para o direito, né, um elemento normativo próximo ao que ele vai chamar de normas primárias, né? E aí ele vai nos dar alguns detalhes também interessantes, né? Ele vai dizer sobre a importância da observância, né? Vai dizer Hart, em toda regra moral, se considera importante a sua observância contra os impulsos e as paixões, né, que elas limitam e ao custo de sacrificar o interesse pessoal, né? Há pressões sociais para o seu cumprimento. Sua observância segura interesses vitais em que todos participam por igual, né? Então, vai dizer Hart que a observância, que a gente poderia até chamar, né, de eficácia, é um elemento significativo, né, para que a regra moral seja percebida. Ou seja, nós não podemos pensar em regras morais, né, de forma abstrata, como sendo um conjunto normativo à parte daquele comportamento social efetivo. Então, nós temos que observar
a presença dessas regras no comportamento efetivo, né? E com relação ao direito, existe uma diferença, né? O que nós podemos conceber uma regra jurídica como algo diferente da sua observância, né? Ou seja, a regra jurídica pode permanecer, né, como sendo válida, ainda que não seja, eventualmente, muito observada ou totalmente observada, né? Então, essa é uma questão importante, né? Que o Kelsen vai chamar, como nós vimos, de mínimo de eficácia, né? Então, nós não podemos reduzir a validade do direito à observância, né? Pode haver um desacordo, né? No caso da moralidade, eu não consigo perceber a regra moral fora do próprio comportamento humano, né? Bom, continuando, veja bem, o que vai dizer Hart? Existe a questão da imunidade em relação à mudança deliberada, né? Então, isso também vai distinguir, né, a moral, as regras morais das regras jurídicas. Vai dizer Hart, as regras morais não podem ser implantadas, modificadas ou eliminadas como regras jurídicas, mediante uma sanção deliberada, né? A moral está ali para ser reconhecida. Não é algo criado, né, por uma competência formal, né? As regras adquirem ou perdem o status de tradição através de um processo lento e voluntário. Então, elas vão se manifestar de forma difusa na realidade, né? Já o direito, ele pode implantar transformações, né, ou mudanças mais abruptas, né? O direito pode fazer a tradição desaparecer ou se modificar rapidamente, né? Ou pode acontecer o inverso. As normas podem impor valores que criam uma tradição que permanece mesmo que o direito seja extinto, né? As normas jurídicas podem estabelecer níveis de honestidade e humanidade que eventualmente modificam e levam à moral corrente, né? Então, ele está mostrando aqui, né, que existe um intercâmbio entre o direito e a moral. Isso também já foi pensado dentro da reflexão de Kelsen, mas não existe, digamos assim, uma semelhança total, né? Ou seja, nós não temos regras, digamos assim, de julgamento e de mudança, regras secundárias de julgamento e de mudança, e talvez nem de reconhecimento, né, que nos permitam, né, concluir que existiriam regras secundárias, né, da moralidade. Nós teríamos apenas as regras primárias, como foi especificado, né? E o segundo, o outro elemento, né, é o caráter voluntário das transgressões morais. Né? Se uma pessoa viola princípios morais, de forma não intencional, ela pode ser isenta da responsabilidade moral, porque a pessoa fez tudo o que podia fazer dentro daquela concepção. Né? E vai dizer Hart, em qualquer sistema jurídico desenvolvido, ele está partindo de uma certa visão empírica, né, generalista, ocorre o mesmo até certo ponto, né? Ainda que questões mais subjetivas, né, possam ser, por assim dizer, atenuantes, né, de certos atos punitivos, vai dizer o Hart, ao mesmo tempo, há dificuldades de provas de fatos psicológicos reais ou pretendidos. Os sistemas jurídicos não podem julgar os estados ou aptidões mentais efetivos. Fala-se em capacidade de controle do homem normal ou razoável, né? Então, vai dizer o Hart que o direito tem muita dificuldade em acessar, né, eventualmente, esses espaços psicológicos, né, esses espaços, digamos assim, de subjetividade, né? E a forma de pressão moral também é diferente, né? A pressão moral é exercida de forma característica, ainda que não exclusiva, sem que haja ameaças, né, constantes, muito explícitas, ou apelações ao temor, ao castigo físico muito explícito, como ocorre no direito, né? Existem sanções, obviamente, morais, né? Mas elas estão mais associadas à pressão exercida, né, pelo grupo de forma mais difusa, né? Então, vai dizer Hart, haveria elementos morais internos que correspondem ao temor e ao castigo, porque se presume que despertariam os seus destinatários um sentimento de vergonha e de culpa, né? Então, as sanções jurídicas, elas realmente representam castigos mais efetivos, né? Como aquele que nós vemos relativos a pagamento de indenizações, penas privativas de liberdade, né? Então, há, por assim dizer, uma transformação física.
né? Enquanto que no aspecto moral, né, essa ideia de castigo é mais difusa, estaria mais associado, em termos gerais, né, ao que ele chama de vergonha e culpa, né? Então seria mais um elemento que afetaria a consciência, embora, se a gente observar do ponto de vista empírico, né, pode ocorrer situações de exceção, né? A análise empirista de Hart, ela não chega a grandes generalizações, né? Há sempre espaço para que a gente consiga, digamos, incluir uma análise empírica social, digamos assim, um pouco diferente, que traga algum elemento do, né? E aí, vai dizer Hart, né? Como é que nós relacionamos a ideia de validade jurídica à moralidade? Nós podemos, então, justificar a validade jurídica pela moralidade? Né? Também de uma forma semelhante a Kelsen, né? Ele vai dizer que poder coercitivo do direito pressupõe a sua autoridade aceita, que é justamente o que nós chamamos de regra secundária de reconhecimento, não é? Uma visão empírica, né? Mas ele vai dizer ao mesmo tempo que a ideia do direito aceito como moralmente obrigatório não é exaustiva e nem constitui a sua própria validade, né? Não é somente, não somente é possível que enormes quantidades de pessoas sejam coagidas por normas que elas não consideram moralmente obrigatórias, né? E também não é verdade que aqueles que aceitam voluntariamente os sistemas tenham de sentir-se moralmente obrigados a ser. O acatamento do direito pode ser baseado em considerações diferentes do que a ideia de que é correto fazê-lo. Isso não demonstra que algo não pode ser reconhecido como jurídico se não for reconhecido como moral. Então, dentro dessa ideia, né, de regra secundária de reconhecimento, não apenas nós devemos levar em conta os aspectos, né, morais, porque eventualmente eles podem estar numa situação, né, de incompatibilidade, mas nós devemos reconhecer, a meu ver, um aspecto mais geral, né, ainda que trabalhado do ponto de vista interno, né? Nós temos que perceber esse acatamento do ponto de vista mais social e não exatamente psicológico, né? Ele não está propondo aqui uma análise do campo da psicologia. A visão interdisciplinar de Herbert Hart vai enfatizar mais aspectos sociais. Bom, feita essa apresentação, nós podemos entrar aqui num outro tema que está diretamente relacionado a ele, né? Que é o tema da interpretação jurídica, né, pessoal? Vinculado a este tema dessa apresentação geral do direito, né? Então, a primeira pergunta que Hart se faz é a seguinte, né? O que seriam normas gerais? Né? Pensando já na possibilidade dessas normas gerais figurarem, né, como elementos que possibilitariam, né, a própria aplicação prática, né, do direito, que possibilitariam, né, a subsunção de a suposta subsunção de um caso concreto, né, a elas mesmas, e gerando a partir da subsunção a decisão, né? Então, vai dizer Hart, as normas gerais são instrumentos de controle social, né? Referem-se a classes de pessoas e classes de condutas, coisas, circunstâncias, né? Então, são, digamos assim, elementos de linguagem que unem classes gerais. Seu êxito depende, ou seja, seu êxito prático, né? Depende de uma capacidade de reconhecer certos atos, coisas e circunstâncias como manifestações das classificações, né? Então, através da subsunção, nós faríamos esse trabalho, né, de aproximação de certos atos, certas coisas, certas circunstâncias, né, como uma espécie, né, de parte ou de manifestação dessas classificações gerais, né? Então, aqui ele está introduzindo de forma muito clara o fenômeno da interpretação jurídica vinculada ao raciocínio decisório, né? E ele vai falar também do costume, porque dentro desta visão, né, jurídica da common law, que predomina, né, na Inglaterra, né, a ideia de costume, né, como prática, né, como reconhecimento de uma prática social, também é extremamente relevante, né? Então, a ideia de costume, né, estaria relacionada, vai dizer Hart, à possibilidade de transmissão de padrões de conduta por meio do exemplo. Então, o costume é a ação social efetiva, né? É o ato de agir
de acordo com certos padrões sociais dominantes, né? Então, o exemplo que ele dá: o pai descobre a cabeça ao entrar na igreja e diz: esta é a maneira certa de se comportar em ocasiões como esta, né? E vai dizer Hart, né? O costume ele guarda na sua base, né, um grau de imprecisão, não é? Porque nós temos aí uma espécie de linguagem do comportamento, né? E não a linguagem feita através da fala ou da escrita, né? Então, é o comportamento que, de alguma forma, né, enuncia ou reconhece a regra do costume, né? Uma contraposição, né? Como é que as normas jurídicas se manifestam, né? Em contraposição às normas costumeiras. Então, as normas jurídicas, elas seriam transmissões gerais de padrões de conduta por meio de fórmulas de linguagem, né? Escrita ou falada, né? Como é que nós podemos enunciar, então, essa linguagem? Através das línguas, né? Portuguesa, inglesa, alemã. Não através da linguagem como comportamento, né? Ao entrarem na igreja, todos os homens e meninos devem tirar o chapéu, né? Aparentemente, diz o Hart, haveria, né, na comunicação normativa através da língua, né, uma ideia de clareza, uma ideia de certeza, uma ideia de confiança e segurança, né? Se nós compararmos com as imprecisões, né, que estão presentes, como nós vimos na ideia de costume. E de uma forma muito interessante, ele vai dizer que esta contraposição, ela nos revela um certo grau de ingenuidade. Ou seja, né, nós não poderíamos partir do pressuposto de que, né, haveria a incerteza da comunicação por exemplos, né? Ou seja, e nós teríamos de um lado a certeza da transmissão feita por uma linguagem geral vinculante, né? Então, não faz sentido nós imaginarmos, né, que apenas a incerteza estaria no exemplo comportamental do costume, né? Mas ela também vai estar, esse é o núcleo da reflexão do Hart, presente sim na linguagem legal, né? Na linguagem da legislação vinculante. E aí ele vai partir para uma discussão sobre a linguagem, que também é muito parecida com a discussão proposta por Kelsen, né? Quando Kelsen fala a respeito das chamadas indeterminações não intencionais, que são aquelas que advêm da própria linguagem, né? E a questão que ele se coloca é a seguinte: existe certeza semântica, né? De uma forma semelhante ao pensado por Hans Kelsen, vai dizer Hart, né? Não apenas o terreno das normas, mas em todos os campos da existência, veja bem, está partindo também de uma visão bastante ampla como a do Kelsen, não há um limite de significado, complementaria aqui minha apresentação, inerente à natureza da linguagem, né? Existem casos claros, né, familiares, geralmente controversos, que a gente poderia aqui, de alguma forma, identificar como sendo aqueles sentidos dominantes, né? Ou seja, aqueles que reaparecem constantemente, né, em contextos semelhantes aos quais as fórmulas gerais são nitidamente aplicáveis, né? Então, quando nós pensamos na palavra veículo, né, um caso claro da discussão semântica é nós pensarmos, né, essa palavra e associarmos ao pensamento de uma outra palavra, que seria o automóvel, né? E aí nós temos uma espécie de caso claro, que não diz respeito a um sentido universal, né? Mas aquilo que, do ponto de vista convencional, é dominante, né? É recorrente. E diz o Hart, pensando diretamente na temática da interpretação jurídica: os cânones de interpretação eliminam incertezas? Né? Está pensando aqui nos famosos métodos de interpretação. Quando nós estudamos o pensamento de Kelsen, nós vimos que o Kelsen vai justamente afastar, né, a possibilidade de que os métodos cheguem, né, a uma interpretação correta, pura, objetiva das normas. Né? E o que diz Hart sobre isso? Né? Existem casos onde não fica claro, né, se elas se aplicam ou não. Por exemplo, a palavra veículo.
é uma palavra vaga. Ela pode ser estendida em termos de significado às bicicletas, aviões e patins? Né? Então, diz Hart, os cânones de interpretação não podem eliminar essas incertezas, pois essas situações possuem apenas alguns dos traços presentes nos casos simples, entretanto, em outros estão ausentes. Né? Então, sempre é possível, a partir da percepção, né, dessa complexidade da linguagem, do sentido convencional da linguagem, sempre é possível imaginar, né, esta incerteza, né, que está exatamente ligada, né, ao que ele vai chamar, né, de problema da escolha, certo? Então, aqui aparece também o problema da escolha, que já foi pensado por Kelsen, né, quando ele vai falar a respeito da interpretação autêntica como sendo aquela escolhida, né, pelo julgador competente diante de tantas possibilidades, né, de sentido diversos que o estudo daquele caso jurídico me apresenta. Né? Vai dizer Hart, nesses casos, haveria, tanto a favor como contra, o emprego de um termo geral e nenhuma convenção firme ou concordância geral que determine o seu uso. Neste caso, quem quer que vá dirimi-la deve operar uma escolha entre alternativas abertas. Né? Então, aqui ele está se referindo exatamente a essas situações que estariam fora, digamos assim, né, dessas situações, né, supostamente claras em termos sociais, né? A palavra veículo alcança, além, né, de carros, mas também bicicletas, aviões e patins. Então aqui nós não teríamos, né, uma posição definida. Poderíamos chegar à conclusão que sim e que não, né? A partir, veja bem, de uma escolha. Então, de novo, ele está apontando, né, o elemento volitivo, né, de forma semelhante a Kelsen, como sendo aquele que vai determinar a interpretação autêntica, que, embora não seja mais correta, segundo Kelsen, não seja mais verdadeira, é aquela que vai ser fixada, né, no ato decisório como sendo, né, conteúdo de uma nova norma jurídica, ou seja, vai adquirir o caráter de dever ser. Né? Então, existe aqui a possibilidade de escolhas abertas, né, que vai ser, né, identificada, né, porque apenas uma dessas escolhas vai prevalecer, né, aquilo que o Kelsen vai chamar de preenchimento da moldura. Né? E aí, né, diz, e continua a dizer Hart, né, indagada se a norma que proíbe o uso de veículos no parque é aplicada a um conjunto de circunstâncias do qual tal aplicação aparece incerta, a pessoa encarregada de responder não tem outra alternativa senão a de examinar, né? Como quando se usa o precedente, ou seja, quando eu comparo com outras decisões, né, jurídicas, se o caso presente se assemelha suficientemente aos casos simples, né? Então, mesmo que eu utilize, né, elementos jurisprudenciais de outras decisões, né, de órgãos superiores, né, eu vou ter que desenvolver um raciocínio interpretativo onde eu, de alguma forma, justifique, né, uma situação de semelhança suficiente. Né? Então, nós temos que saber, né, se existe a possibilidade de eu relacionar um patim, né, objeto patim, objeto avião, com, né, a expressão linguística veículo. Né? Então, esse campo de incerteza, né, ele vai ser preenchido, né, mesmo que ele não consiga eliminar, esse é um detalhe importante, né, a insuficiência e a incerteza. Né? E aí ele vai relacionar nessa leitura bastante interessante a linguagem e o que ele vai chamar de discricionariedade. Né? Ele vai dizer a discricionariedade que a linguagem lhe confere pode ser muito ampla. A conclusão, embora não seja arbitrária nem irracional, será resultado de uma escolha. Né? Então, a interpretação que deverá ser fixada numa decisão judicial, ela justamente é fruto dessa escolha discricionária. Escolha discricionária, né?
E aí ele vai retomar, né, a ideia de que a linguagem tem uma estrutura aberta, né? Ou seja, a linguagem é vaga e muitas vezes nós não conseguimos precisar o alcance, né, daquela palavra, o alcance daquele símbolo. Nós não podemos precisar. Essa palavra veículo alcança também os patins. Se a palavra veículo alcança objeto skate, né, de uma maneira muito interessante, né, e vai dizer, Hart, a incerteza nas zonas limítrofes é o preço a pagar pelo uso de termos classificatórios gerais em qualquer forma de comunicação referente às questões factuais, né? Então, as normas partem de certas classificações gerais, né, que vão depender de um trabalho complexo de interpretação para que possam ser aproximadas, né, de situações de realidade que vão exatamente apontar para a incerteza, que vão mostrar essa textura aberta, essa potencial permanente, né, vagueza das palavras, né? E nós podemos mencionar aqui algo que ele não chega também a identificar, mas nós podemos complementar o problema da ambiguidade das palavras, né? Que diz respeito ao fato de que elas podem ter mais de um significado, né? Então, ele também vai concluir, né, o caráter humano e não divino, né? Aqueles que julgam, ele vai dizer, aqueles que julgam, né, têm relativa ignorância moral e relativa ignorância dos fatos, né? Nós já vimos isso através do próprio Kelsen, né? O jurista conhece não o fato em si, mas o fato juridicamente verificado, né? E a relativa imprecisão dos nossos objetivos, né? Os legisladores são humanos e não podem ter o conhecimento de todas as combinações, de todas as circunstâncias que o futuro pode trazer. Então, aqui nós temos exatamente, né, a impossibilidade de as normas jurídicas virem a alcançar, né, de forma precisa e não ambígua, né, e não vaga, todas as situações humanas conflitivas que poderiam, de uma perspectiva ideal, ser automaticamente aproximadas, né, a esse texto normativo, né? Então, esta ideia de textura aberta, vai dizer, é uma espécie de condição permanente, né, que vai afetar toda e qualquer norma jurídica, mesmo que exista a intenção, né, subjetiva de clareza, objetividade, especificidade, né, sempre as circunstâncias humanas futuras vão trazer novas, novas formas de conflito que eventualmente gerarão dúvidas com relação à possibilidade de corresponder ou não, né, aquele sentido ou aqueles sentidos normativos possíveis, né? E diz o Hart, todos os sistemas conciliam de modos diferentes duas necessidades sociais. A necessidade de certas normas que os indivíduos particulares possam aplicar a si próprios, sem nova orientação oficial e sem considerar questões sociais, e a de deixarem aberto para serem posteriormente resolvidos por meio de uma escolha oficial problemas que podem ser avaliados no caso concreto, né? Então, eu diria que as normas jurídicas estão exatamente ligadas, né, a segunda situação, né? Ao fato delas estarem abertas, né? Para que futuramente possam ser objeto, né? De interpretação, né? Aí vem uma questão interessante. Esse poder discricionário, ele é arbitrário, né? Que é Hart nega que esse poder discricionário seja arbitrário. Kelsen, como nós vimos também, não vai associar a escolha da interpretação autêntica a nenhum tipo de arbitrariedade. Como nós vimos, o Kelsen reconhece a influência de elementos não jurídicos, né, na escolha, no ato de vontade, né, que vai privilegiar um sentido em detrimento de outro. Obviamente, né, que Hart admite esta influência, né, porque, como nós vimos, ele é um pensador empirista, né, e toda essa influência faz parte, sim, da ciência, ao contrário de Kelsen, e vai exatamente delimitar a ciência pura como estando fora dessa aplicação prática, né? Porque ela é totalmente ligada a essas questões subjetivas que comprometem, na visão de Kelsen, né, o elemento de pureza, de neutralidade, de objetividade, né? Mas Hart vai dizer
que, embora existam influências, né, de questões fora do direito, ele vai dizer, este poder de criar o direito é diferente do poder legislativo, ou seja, né, há limites para a decisão judicial, né? Eles não podem introduzir, né, os julgadores não podem introduzir, por exemplo, reformas amplas nos códigos, né? Seus poderes, eles são intersticiais, ou seja, eles estão, por assim dizer, né, dentro, digamos assim, do cenário do direito, né? Dentro do cenário do direito. Ele não pode ser arbitrário, ou seja, uma decisão não pode, através da interpretação, levar à própria, né, invalidação da regra que está sendo interpretada, né? E deve o julgador justificar a sua decisão de acordo com suas convicções e valores. Você percebe que, para Hart, né, essa interferência valorativa ela não é um problema, né? Para Kelsen, ela não é um problema no momento da aplicação, mas ela é um problema para a ciência pura, ou seja, a ciência pura não pode estudar o fenômeno prático, né? Exatamente porque ele está ligado a esta, entre aspas, contaminação. Embora Kelsen não faça nenhum tipo de crítica a essa influência, ele vai reconhecer que há um limite para que a teoria pura alcance essa dimensão, né, do fenômeno decisório. Para Hart, existe o reconhecimento da influência, né? Mas isso não atrapalha, né, a formação dos seus estudos, né, no campo da filosofia, eu diria também da ciência do direito, né? Então, é muito interessante que esta influência também seja reconhecida, né? Aí surge uma questão interessante, que pode ser muito bem relacionada a várias obras de arte, né? E eu sempre faço uma sugestão de tentar olhar essas reflexões de Hart a partir de uma obra considerada, né, clássica, que é a peça shakespeariana Mercador de Veneza. Né? E Hart vai dizer, essa função criadora explícita, ou seja, essa função criadora, né, essa discricionariedade que me leva, né, a perceber a escolha, ela é explícita, é transparente no texto da decisão, e se referindo à realidade inglesa, né, mais uma vez lembrando que ele é um autor empirista, vai dizer Hart, na Inglaterra, este poder discricionário é obscurecido pelo formalismo verbal, pois os tribunais frequentemente desmetem essa função criadora e insistem que a função adequada da interpretação jurídica e do uso do precedente são, respectivamente, buscar a intenção do legislador, né, e fazer referência ao direito que já existe, ou seja, esse ato, né, de escolha discricionário, ele é encoberto por uma técnica argumentativa, né, que tenta exatamente obscurecer essa decisão, né, que, como nós vimos, né, está associada, inclusive, a elementos subjetivos, valorativos. Né? É interessante refletir, né, em outras localidades. Né, ele se refere à realidade inglesa. É outras localidades. Nós poderíamos estender essa reflexão? Né? Existe uma tentativa mais genérica de alguma forma, né, não mostrar, não deixar transparecer esse caráter, por assim dizer, criativo, né? Mais uma vez eu relembro a sugestão que eu acabei de mencionar, né? Por que não analisar a obra O Mercador de Veneza? Né? E mais especificamente, dentro da obra, né, o momento do julgamento, né, que vai avaliar, né, os direitos de Shylock em relação ao mercador Antônio. Fica a dica, né? E nós temos que mencionar, para encerrar essa análise, né, que Hart tem, por assim dizer, um discípulo, né, norte-americano, mas que desenvolveu uma teoria que é uma espécie de crítica exatamente a esta discussão interpretativa do pensamento Hart, né, que vai, de alguma forma, combater, né, essa ideia de escolha, essa ideia de discricionariedade que é o autor americano chamado Ronald Dworkin,
né, bastante estudado, né, no direito público, principalmente em direito constitucional. Né? E sintetizando aqui de forma muito breve, né, qual é a principal crítica de Dworkin, né? Ele considera, por assim dizer, enganosa esta imagem do direito como sendo parcialmente indeterminado e completo, ou seja, ele nega, de certa maneira, a textura aberta da linguagem. Né? Não é o direito que é incompleto, mas a imagem que dele faz o positivista. Né? O juiz nunca tem a oportunidade de sair do âmbito do direito e exercer o poder de criar direitos para proferir uma decisão. Ou seja, né, ele nega esta possibilidade, né, de alguma forma, né, o juiz sair, veja bem, do direito. O que o Hart fala, só para esclarecer, não é uma discricionalidade de sair da norma, né, mas é uma discricionalidade de dar sentido à norma. Né? Eu considero, aqui estou dando uma opinião pessoal, né, ainda a crítica de Dworkin um pouco frágil. Penso que Dworkin acabou desenvolvendo um outro raciocínio, que pode muito bem ser contraposto ao raciocínio de Hart. Né? Mas eu não vejo essa discricionariedade como sendo algo fora do próprio direito. Né? Mas o que ele vai, de alguma forma, destacar o Hart é a impossibilidade de nós termos uma ideia de segurança e certeza precisa, ou uma ideia de que aquela decisão, ou aquele sentido, aquela escolha interpretativa é a melhor. Né? Então, a meu ver, né, o que o Dworkin vai criticar é exatamente esta impossibilidade de eu, a partir da discricionariedade, identificar a melhor interpretação, aquela que seria, por assim dizer, a mais correta. Né? Então, veja bem, como é que ele vai justificar a sua crítica do Dworkin dizendo que, né, na sua avaliação interpretativa, né, o direito inclui, além das normas, o que ele chama de princípios jurídicos implícitos, né? Que são aqueles que melhor se adequam ao direito explícito, oferecendo ao mesmo tempo a melhor justificativa moral para este. Nesse sentido, o direito jamais é incompleto ou indeterminado. Então, o que ele está dizendo aqui é que, numa situação, né, onde houvesse esta insegurança ou esta abertura hermenêutica, né, ele está aqui defendendo que os princípios deveriam, né, por assim dizer, esses princípios jurídicos implícitos deveriam guiar a melhor interpretação. Né? Então, não haveria uma escolha total, mas haveria, né, uma indicação, né, do melhor princípio moral. Então, o que Dworkin está tentando, a meu ver, criticar está tentando, de alguma forma, se insurgir e propor, de certa maneira, um modelo de interpretação, é a abertura da linguagem. Né? Então, eu poderia limitar a abertura da linguagem, identificando, né, alguns princípios que indicariam a melhor interpretação, melhor sentido. Né? Mas ele chega a uma posição, a meu ver, um pouco radical. Nesse sentido, o direito jamais é incompleto ou indeterminado. Né? Porque sempre haveria a possibilidade de identificação deste princípio. Né? Então, continua. Dworkin considera equivocada essa descrição do processo judicial, a referência à criação do direito não existe. Não é? Na posição de Hart, ele olha apenas o discurso aparente, voltado para a descoberta e aplicação do direito vigente. Baseado na teoria da tripartição de poderes, o juiz seria um porta-voz da lei somente. Né? Então, Hart vai elaborar, evidentemente, uma resposta, né, a esta posição de Dworkin de que nós poderíamos ter um controle semântico, né, a partir dessa identificação dos princípios. Né? De certa forma, ele está dizendo aqui, o Hart, que o Dworkin retoma um pouco aquela ideia tradicional do juiz como boca da lei. Né? Como boca da lei. Não existiria uma contribuição pessoal. O juiz seria aquele que identifica os princípios jurídicos, não aquele que escolhe sentidos semânticos. Né? E qual seria a resposta de Hart? Né? Hart considera que os juízes não deixam de lado os livros de direito e simplesmente começam a legislar. Né? Ou seja, está, mais uma vez, dizendo que a discricionariedade não é arbitrariedade.
em geral, eles partem de algum princípio, mas isso não elimina as possibilidades, aí vem uma grande questão, de que existam princípios distintos, né? Que autorizem analogias conflitantes. Então, como nós podemos ponderar os princípios distintos? Será que não há uma escolha implícita quando eu faço essa ponderação de princípios distintos, né? Neste caso, vai dizer Hart, mesmo assim o juiz é forçado a escolher uma delas, né? Por fim, né, Dworkin considera que esta modalidade seria antidemocrática e injusta, já que os juízes normalmente não são eleitos. Né? Para Hart, em resposta, né, esse é o preço que se paga para evitar que os processos fossem remetidos ao legislativo. Então, essa, digamos assim, controvérsia entre Hart e Dworkin ela permanece, né? Mas eu diria que quando nós nos propomos a fazer aproximações dessa discussão da interpretação jurídica, né? Tendo em vista essa diferença de posições de Hart e Dworkin, né? De forma semelhante com o que aconteceu a conversa entre Kelsey e Kant, eu diria que a posição de Dworkin ela tem um traço muito claro de idealismo, né? É como se o Dworkin tentasse estabelecer parâmetros, né, de controle dessa discricionariedade, né, propondo um certo modelo de interpretação, né? Enquanto que a análise hartiana é mais realista, né? Tentando nos mostrar aquilo que evidentemente prevalece no estudo, né? Na percepção da interpretação jurídica feita a partir do seu estudo crítico, né? Sem qualquer tentativa de construção de modelos. Enfim, né? Acho que a gente conseguiu aqui retomar os pontos centrais dessa discussão, né? Agora, vale a pena a gente fazer um trabalho de aproximação desse tema com questões artísticas e realidade que vão nos permitir aprofundar de forma muito interessante, né, nosso raciocínio. Então, nossa sugestão é a seguinte: vamos trabalhar a obra Shakespeare no Mercador de Veneza? Né? Vamos ver como o problema da interpretação aparece diretamente ligado à questão da moralidade? E vamos ver como fica a questão da justiça do julgamento? Então, é um convite à nossa reflexão. Muito obrigada.